Ok. Vou dar uma ajeitada aqui. Vamos lá, pessoas bonitas. Aula da semana, Era Vargas. A Pro dividiu a aula em duas partes, então a gente vai ver o começo do governo do Vargas e o final do governo do Vargas a gente vê semana que vem. Semana que vem não. Semana que vem vocês vão fazer provão pelo Google Formulário e vão colocar todas as lições em dia, então não tem aula nova semana que vem. Então na outra semana a gente vê a segunda parte dessa matéria que chama Era Vargas e aí a gente encerra o segundo bimestre. O que eu ia falar, Jesus? Ah, você que vai fazer vestibular eventualmente um dia, né? Não necessariamente esse ano, mas um dia, lembra sempre que Era Vargas cai muito, né? Pelo menos caía quando caía história no Enem antigamente. Caía muito Era Vargas, assim. Era Vargas é muito cobrado em vestibular. Todo vestibular. Eu nunca vi, assim, não cair era... Tá frio agora. Não cair Era Vargas, é muito comum, tá? Então, pra vocês que pretendem um dia, né, fazer vestibular... lembra de revisar Era Vargas, ok? Vargas foi um presidente, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco a fotinho dele. Ele governou o Brasil por 15 anos, não é pouca coisa não. E vocês reparam que 15 anos não é uma coisa normal, né? Tipo, não é um mandato normal de ninguém. Que o Vargas meteu o louco. Então, assim, é muito interessante, a gente precisa entender um pouco mais da história do nosso país pra gente poder superar os nossos problemas. Porque esse país está precisando de uma intervenção psiquiátrica urgente. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre o Vargas. Lá no começo do ano, na época que a gente saía de casa e ia pra escola, a gente estudou... Perdão. A gente estudou República Velha, né? Durante a República Velha vai acabar em 1930 com Vargas, né? Durante a República Velha teve várias tretas, né? Várias brigas. Teve... Eu não sei se a gente chegou a ver na sala ou se a gente já viu online essa parte. Mas teve várias revoltas no Brasil. Teve várias revoltas, eu não consigo nomear uma de cabeça agora, né? Ai, Canudos, Contentada no Sul, Canudos no Nordeste, o cangaço, né? O fenômeno lá do Lampião, os cangaceiros. Tudo isso foi na República Velha. Inclusive, o tenentismo, que a gente estudou lá naquela época. O tenentismo foi um movimento militar, mas um movimento de militares de esquerda, porque isso existiu, hein, nesse país. Esse aqui era o líder desses militares, né, o Luiz Carlos Prestes. Ele era um tenentismo, desculpa, e o Prestes, ele liderou uma revolta que chama Coluna Prestes, né, por causa do nome dele. Que foi um grupo de militares que viajou do Rio Grande do Sul. Aí você tá vendo esse caminhozinho aqui, tudo em vermelhinho na tela, né? Do Rio Grande do Sul, os caras foram pro Nordeste, depois atravessaram aqui o Mato Grosso e se refugiaram fora do país, porque eles estavam sendo perseguidos. Eles passaram anos, uns 3 anos, assim, caminhando pelo Brasil para tentar provocar a população para se revoltar contra o governo da República Velha. Vocês lembram que era um governo que excluía as pessoas, só podia votar quem era alfabetizado. Tinha o voto de cabresto, né, que o voto era aberto, não tinha educação pública, o governo não oferecia ensino básico para as pessoas aprenderem a ler e escrever, então tinha muito analfabeto. Então eles queriam reformar, eles queriam mudar o governo, eles queriam um governo mais popular, um governo de esquerda. Nesse contexto de brigar lá, né, de você estar vendo que a República Velha estava deixando todo mundo satisfeito. Se você não fosse um fazendeiro de café, se você não fosse um barão de café, você estaria insatisfeito. Aí entra a figura do GG, tá aí uma fotinho do GG pra você ver, o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas nasceu no Rio Grande do Sul e Getúlio Vargas governou o Brasil por 30 anos, ele mete o louco, ele vai ter um período da história que ele vai ser um ditador, e aí é o conto do vigário, né, ele vai dar um conto do vigário. Bom, enfim, isso aí é pra outra semana. E mesmo depois que ele cai enquanto ditador e volta a ter eleições no Brasil, ele ganha depois. Ele é eleito democraticamente presidente. Então, assim, o cara meteu a louca, foi ditador e depois conseguiu ser eleito democraticamente pelo povo. Porque o Getúlio Vargas, ele foi muito, muito, muito popular. E aí depois, aparentemente, eles tentaram derrubar ele de novo, mas eu já comento com vocês porque ele se suicida, né? Se bem que ele já era um idoso. Mas é muito curioso a família Vargas, porque o Getúlio Vargas se suicidou, o filho dele se suicidou também, e o neto dele faz 2 anos, aí eu vi na internet que se suicidou também, né? São 3 gerações aí dos Vargas que cometem suicídio por arma de fogo.
Bom, vamos dividir o governo Vargas em 3 partes, ok? O governo provisório, a palavra provisório é uma coisa temporária de 4 anos. Depois ele vai ser eleito por voto indireto, eu já explico isso, de 34 a 37. E em 37 ele mete o louco e se torna um ditador aqui no Brasil e vai até 45. Hoje a gente vai ver as 2 primeiras partes. E aí depois, quando ele volta ao poder eleito democraticamente em 51, ele vai sofrer muita pressão política, a gente vai, conversar sobre isso mais pro futuro, e aí ele se suicida. E aí, naquela época, o Brasil, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui, só para vocês verem por curiosidade agora, o jornal, né, o senhor Getúlio Vargas, ele era presidente, ele suicidou, o chefe do governo desfechou um tiro no coração nos seus aposentos, ele estava no quarto dele, no Palácio do Catete, que era onde o presidente ficava, que era a sede do governo no Rio de Janeiro. Hoje é um museu, e aí tem a reconstrução, esse lugar onde ele morreu, hoje é um museu e eles mantiveram o quarto do Getúlio Vargas, onde o Getúlio Vargas viveu, eles mantiveram meio que montado como quarto do Getúlio Vargas. E tem lá no museu hoje o pijaminha, brega, né? O pijaminha e a arma que o Getúlio Vargas cometeu suicídio. Quem sabe um dia, quando a gente puder sair de casa, a gente visita o Rio de Janeiro, que nem é tão longe assim, você pode ir lá no Museu da República, que era o Palácio do Catete, e você vai ter o prazer inenarrável de ver o pijaminha com que Getúlio Vargas se matou. Bom, vamos falar do governo dele, então. Até 1929 estava rolando muita insatisfação no Brasil. Se você não fosse Barão de Café, você teria insatisfeito com o governo. Só quem era Barão de Café se divertia. Então até as elites, assim, tipo, urbanas, não estavam felizes com aquela situação. Os militares não estavam felizes com aquela situação. Os trabalhadores não estavam felizes, os camponeses, todo mundo infeliz no Brasil, menos o Barão de Café. Só que aí vai vir a crise de 29. Aí quem assistiu os outros vídeos, aliás, gente, se você não quer assistir porque você acha chato o vídeo, eu também acho chato fazer. Mas se você não quer ver, tudo bem, vê outro, tá? Vê outro com outro tema, mas não deixa de estudar. Vê outro com o mesmo tema, mas não deixa de estudar. Bom, enfim, a crise de 29, para quem viu lá o vídeo, se você não viu, vai lá e olha a crise de 1929, quebra os Estados Unidos, quebra muitos países da Europa, e os Estados Unidos e a Europa eram os principais consumidores de café brasileiro. A gente exportava, dependia de vender café para esses países. Quando esses países quebram, eles param de comprar café, né? Não para totalmente, mas a demanda diminui muito, porque você está em crise, com uma população desempregada, café não é mais prioridade. E isso vai afetar o Brasil, porque o Brasil exportava café. Eu esqueci de pôr a fotinho, mas no fim da aula eu vou procurar, porque eu lembro de ter salvado. Mas se não, eu abro aqui o Google e mostro. Os caras queimando o café. Porque assim, quando eu penso assim, capitalismo, né, lei da oferta e da procura. Se eu tenho muita coisa para vender, se eu tenho muito produto da mesma coisa para vender, o preço dessa coisa tende a cair, porque tem muita oferta, né? Mesmo que as pessoas queiram comprar, tem muito. Pensa assim, banana. Você vai no mercado, banana é uma das frutas mais baratas, porque banana cresce muito fácil aqui no Brasil, é um país quente, tem muita. Então, banana é uma das frutas mais baratas. Agora, vai procurar framboesa. Vocês já viram framboesa? Eu vi uma vez no mercado framboesa, quase chorei de emoção. Uma frutinha assim pequenininha, vermelha, muito bonitinha. Cereja, né? Essas frutas não são frutas tropicais, a gente não consegue ter esse tipo de fruta aqui. Então você tem que comprar de fora, então você tem que importar. Então é muito caro e vem geralmente no período de inverno, não vem sempre. Então o preço é muito caro, porque a oferta é pouca, né? Então o preço é maior. Como tinha pouca procura pelo café e tinha muito café, os preços despencaram. Então, para tentar estabilizar o preço do café, muita gente vai queimar café. Posso fazer isso já, menina? Mundo moderno. Peraí, já vem. Eu não preciso ficar enrolando vocês, né? É só pausar, e continuar depois. Bom, tá vendo essa fotinha aqui que eu abri no Google, ó? Tá vendo? Os caras estão jogando café no fogo. Porque eles estão queimando o café. Que dó, que pecado. Estão queimando o café para diminuir a quantidade de café que tinha, para o preço do café se estabilizar e aumentar um pouquinho, para não dar muita perda para as pessoas que cultivavam, para os barões de café. E isso é uma prática que até hoje rola, viu? Um tempo atrás rolou uma produção muito grande de tomate no Espírito Santo e os caras tiveram que usar tomate para alimentar gado porque o preço ia ficar muito, muito baixo. Então, como é uma questão, o alimento... como o alimento
ele é uma mercadoria no sistema que a gente vive, ele vai flutuar de preço conforme os interesses lá que estão em jogo. Então aqui o cara, né, queimando o café, desculpa. Por isso que vocês não assistem, né, meu? Não tem como assistir um bagulho desse. Do slide atual, voltamos. Bom, então, nesse cenário de crise econômica, vai se refletir também na política, porque os barões de café, eles ficam com o poder ameaçado, porque eles perdem dinheiro, eles perdem o domínio econômico que eles tinham. E também vai ser ano de eleição, aqui no Brasil. Aí vai rolar uma crise no sistema café com leite. Vocês lembram do sistema café com leite? Se não lembram, eu vou te explicar. Na República Velha, você tinha as oligarquias, né? Vamos lembrar que oligarquia é uma palavra que significa governo de poucos, quando poucas pessoas têm controle, têm poder político e controle sobre as coisas. No Brasil, quem tinha poder político, quem tinha controle sobre as coisas, eram os caras que plantavam café, lá, os barões de café. Então, tinha as oligarquias, o grupo mais rico produtor de café, né, os latifundiários de São Paulo e de Minas Gerais, que eram os mais ricos, e eles tinham um acordo entre eles, que era os que a gente chama de sistema de café com leite, que eles se revezavam na presidência. Lembra que tinha lá o voto de cabresto, então eles controlavam o voto das pessoas através de favor, né, de compra de voto. Eles também faziam através de compra de voto e através de ameaçar, né, com as milícias, né, os jagunços dos fazendeiros ameaçavam as pessoas e eles acabavam elegendo sempre quem eles queriam. E nesse sistema funcionava assim, o Partido Paulista indicava um candidato à presidência numa eleição, acabava o período desse presidente, esse cara indicava para continuar, né, a presidência, para continuar o governo, um cara do Partido Mineiro. Então São Paulo e Minas Gerais revezavam essas indicações, tá? E aí São Paulo vai quebrar essa indicação. O presidente do Brasil na época era o Washington Luiz, ele era paulista, e ele vai indicar outro paulista presidente, que é o Júlio Prestes. Não é o mesmo Prestes de antes, tá? Aquele é o Carlos Prestes, comuna. Esse é o Júlio Prestes, só. Aí o Partido Mineiro, as oligarquias, o pessoal que tinha grana e poder em Minas Gerais vai ficar muito puto com São Paulo, porque eles quebraram o esquema. A gente tem um esquema, né, de manter o poder entre nós. Aí você vai lá e quebra para o poder ficar com você. Então, o que Minas Gerais faz? Eles vão se aliar com outras oligarquias, com grupos poderosos de outros estados. Vão fazer uma aliança, Minas Gerais vai fazer uma aliança nova para poder combater São Paulo. E aí eles vão indicar o Getúlio Vargas à presidência, para o Getúlio Vargas ser o candidato contra o Júlio Prestes. E aí só um detalhe, o vice do Getúlio Vargas era um cara chamado João Pessoa, que hoje é a capital da Paraíba. O João Pessoa, né? Eu trouxe uma imagenzinha, ó. Ai, meu Deus. Por que, Deus? Por quê? Então tá aí, ó. É uma imagem da propaganda política da época para presidente Getúlio Vargas, vice-presidente João Pessoa, Aliança Liberal, né? Então eles tinham aí, sempre a palavra liberal vem pro Brasil e convence as pessoas. Bom, mas enfim, como tinha aquele lance de controle de voto e coronelismo e tudo mais, o Júlio Prestes vence, né? As eleições eram manipuladas, o Júlio Prestes vence. E isso vai deixar todas as outras oligarquias muito putas, porque agora, tipo, São Paulo dominou sozinha, né? As oligarquias paulistas, quando eu falo São Paulo, eu não estou falando do estado de São Paulo e nem dos paulistas, né? Estou falando das oligarquias, da galera rica. Esses caras vão, tipo, dominar sozinhos. Então, as outras oligarquias vão se aliar e vão meter um golpe em 1930. Eu chamo de golpe, tem gente que chama de revolução. Eu não estou nem aí para o nome que você vai querer dar. Eu vou explicar o porquê. Porque é uma disputa entre oligarquias. É tipo um grupo rico, poderoso, que vai brigar com outro grupo rico, poderoso, para ver quem vai controlar. Não foi uma revolta em que o povo participou e o povo transformou. Entendeu? Então, na visão da definição da palavra revolução, revolta, você tem que ter participação popular e transformações radicais. Então, você tem que transformar o país, né? E aí você vai ver que não vai ser transformado. Então, quem fala revolução, fala que foi uma revolução, porque derrubaram a oligarquia cafeicultora de São Paulo, né? E os barões de café não vão mais ser os donos exclusivos do Brasil. Mas se você for analisar, como a gente vai ver nas próximas aulas, proprietários de terra, pessoas ricas, homem rico, branco, velho, vão continuar dominando as relações políticas no Brasil. Então, que revolução é essa? Que você troca, tipo, 6 por meia dúzia, né? Você troca um grupo poderoso por outro grupo poderoso, chama de revolução? Eu não chamo. Quiser chamar, chama, não tô nem aí. Bom, mas como que os caras vão conseguir meter esse golpe? Porque o João Pessoa é assassinado. Vai começar com o assassinato do João Pessoa. O João Pessoa é assassinado lá no Nordeste. Lá no Nordeste, não sei hoje em dia, mas naquela época era uma
muito comum resolver as coisas na peixeira, né? Então, assim, era muito comum as pessoas ter disputa econômica, disputa de terra e se matar, né? Cometer assassinatos. A gente sabe hoje que o João Pessoa não foi assassinado por questões políticas envolvendo as eleições, nada disso. O João Pessoa foi assassinado porque ele tinha umas tretas lá, disputa de terra, porque ele também era latifundiário, também tinha terra. E aí ele foi assassinado por causa disso. Mas a Aliança Liberal, né, essas oligarquias de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, que se aliaram para enfrentar São Paulo, vão começar a usar isso para falar, nossa, eles mataram o João Pessoa, o Partido Paulista matou o João Pessoa, a gente está sendo perseguido. Você sabe que essas histórias colam no Brasil com uma facilidade muito grande. E para complementar, os militares também eram muito infelizes. Você vai ver que toda vez que tem golpe, toda vez que tem treta, tem militar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente teve lá na época do Império a Guerra do Paraguai. De lá para cá, toda vez que os militares não participam, não controlam de alguma maneira a política e eles se sentem excluídos e eles não ganham com isso, eles interferem na política. Em 1930 não foi diferente. Então eles derrubaram Dom Pedro II. Não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que eu gosto da monarquia, mas foi um golpe. Eles derrubaram Dom Pedro II. E agora eles vão também derrubar a República Velha, que eles mesmos instauraram, porque os barões de café controlam tudo e os militares não têm muito espaço, né? Então os militares vão se aliar com essas oligarquias dissidentes, com essas oligarquias que ficaram de fora, e vão derrubar, vão até o Rio de Janeiro, vão ocupar a cidade e vão depor o Washington Luiz. O Júlio Prestes nem chega a assumir, nem chega a ser presidente. E aí eles vão colocar o Vargas no lugar para fazer um governo provisório. Então, tipo assim, derrubamos o governo, revolução, porque o governo é mau, né? Perseguiu, matou o João Pessoa, porque blá, 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 blá. Tudo bem, a República Velha era ridícula, não tô defendendo a República Velha, mas enquanto, você percebe que essas oligarquias que derrubaram a República Velha, só derrubaram a República Velha quando elas começaram a perder poder e espaço para a oligarquia de São Paulo. Porque antes, quando elas estavam jogando todo mundo junto, tava bom. Então, assim, que revolução é essa? É um golpe. Por isso que eu coloquei aqui, ó, revolução ou golpe. Tem, inclusive, uma fala de um cara que era governador de Minas Gerais na época, que chama Antônio Carlos de Andrada, que ficou famosíssima. A frase é atribuída a ele, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. O que você acha que ele quer dizer com isso? Certo? Porque, olha só, eu sou um poderoso, eu quero mudar algumas coisas para me favorecer. Só que a galera tinha muita revolta no país, o povo estava indignado. Imagina esse povo se indignar de tal maneira de fazer uma revolução de verdade. Porque quando você faz uma revolução de verdade, você derruba quem está no poder. E quem tem poder e privilégio, perde o poder e privilégio. Então, antes que o povo faça isso, a gente passa a perna um no outro. Por isso que eu chamo de golpe e não de revolução. Mas muita gente escreve Revolução de 30 e muita gente fala Revolução de 30. Tá? Eu mudei de programa achando que esse ia ser muito melhor. Bom, aí, o Getúlio Vargas, lembrei onde eu estava. O Getúlio Vargas vai ser colocado como chefe do governo provisório, porque você derrubou um governo, você tem que pôr outro, né? Então, como o Vargas foi candidato, ele foi colocado ali. Vargas ligeiro, mano, ligeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai centralizar a política, ou seja, ele vai colocar na figura dele mesmo todo o controle sobre o país. Então, ele vai suspender a Constituição que tinha antes. Não tem mais Constituição no Brasil, quer dizer que não tem lei. Ele vai fechar o Legislativo, né? Fechar a Câmara de Deputados. Então, não tem mais quem faça lei e vote em lei. Ele faz as leis, ele vai governar por decreto-lei. Então, ele escreve a lei e publica. Então, a palavra dele era a lei. Então, você está falando de um cara que chegou lá e começou a governar sozinho. E para piorar ainda, ele pegou e ele nomeou interventor militar no estado. Então, assim, os estados tinham seus governadores. O que ele vai fazer? Ele vai nomear um militar para cada estado para governar esse estado. Então, os estados perdem autonomia. Então, ele tem olhos no país inteiro e ele controla o país inteiro. Mas ele é ligeiro, muito ligeiro. Por quê? Se você vai implantar um regime com tanto poder, você precisa de mecanismos para manter o poder. Como o Getúlio Vargas é ligeiro, ele também pensa muito no avanço das ideias de esquerda no Brasil, né? Porque teve a revolução lá na Rússia em 1917, o Brasil em 1922 ganhou seu primeiro partido comunista, né, que é o PCB, que existe até hoje, que já foi colocado na ilegalidade e voltou da legalidade várias vezes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar, tem muita tensão social, muito trabalhador pesando, né, fazendo greve. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar o Ministério do Trabalho e vai criar as leis trabalhistas.
vai regulamentar a jornada de trabalho de 8 horas por dia, vai criar férias, vai criar 13º, tudo esse monte de coisa que a gente tem hoje e estão tentando tirar da gente através da lei lá no Congresso. Ele vai implantar. Só que ele vai implantar porque ele não é idiota. Ele vai implantar porque o povo está fazendo greve, ele vai implantar porque os partidos de esquerda estão crescendo. Então ele vai fazer isso para poder ter mais controle, porque aí ele controla a situação ao invés de deixar o povo se revoltar. Só que ele faz isso meio que, ele cria uma imagem de que ele estava dando para as pessoas como se fosse um presentinho lindo. Ai, gente, eu amo vocês, então eu vou te dar um direito trabalhista. E é por isso que ele vai ficar tão famoso. A gente já fala disso. E também vai ter, por pressão, né, das sufragistas brasileiras, inclusive se alguém quiser a gente pode um dia conversar sobre isso, né, que vai conquistar o voto feminino em 1932. Então as mulheres vão poder votar pela primeira vez na história do Brasil em 1932. Que também é uma conquista. Ó, para de achar que as pessoas dão as coisas pra vocês. Ninguém dá nada pra ninguém. Ninguém dá nada pra trabalhador. Tudo que você conquista na sua vida, esses caras chamam de presente. Pra você continuar sendo conivente e baixando a cabeça pra quem tem poder e privilégio. Ok? Isso foi uma conquista. Tinha um movimento sufragista no Brasil. Tinha mulheres que iam... No Rio de Janeiro, no final do século XIX, tinha mulheres, pouco menos de 100 mulheres, que foram às ruas pedir voto. Você tem noção do quanto isso horrorizou a sociedade brasileira naquela época? Muito bem. Então, essa prática que eu comentei com você chama populismo. Não, o Vargas não foi o único presidente populista na América Latina. Tivemos outros, não vou falar sobre isso, porque é muita coisa. Mas o que é o populismo? É uma tática que um governante usa de estabelecer uma relação emocional com a população, com o povo. Especialmente com as camadas menos favorecidas, com os trabalhadores. A gente tem no mundo populistas de direita e de esquerda. Isso não é um fenômeno da direita nem da esquerda exclusivamente. Esse é um fenômeno de políticos que criam meio... Perdão, gente, tô carregando o celular. Que criam esse vínculo com o povo... Pronto, perdão. Que criam esse vínculo com o povo para criar esse vínculo emocional, porque aí o político, que é um servidor público, se torna um membro da sua família. A gente chama isso de paternalismo, que é você criar uma figura de pai para uma determinada população. Então, por exemplo, vocês estão vendo alguma semelhança? Então, a pessoa, ela se apaixona por aquele político. Porque aquele político criou um sentimento, um elo sentimental com ela. Então, um político é um funcionário público, é um trabalhador que é um funcionário público, cujo dever é administrar a cidade, o estado ou o país, ok? A pessoa que trabalha no fórum, que registra lá na certidão de nascimento, também é um funcionário público. Então, se você vai registrar a certidão de nascimento lá do seu filho e você é bem tratado, legal, né? Você vai falar obrigado pro cara, tal, mas você não vai idolatrar o cara. Político a gente encara muito diferente no Brasil. A gente desenvolve um sentimento de família, né? De amor. Parece que a gente conhece aquela pessoa, né? E aí assim, a gente defende aquela pessoa. E a gente fica insana por aquela pessoa. E a gente fica cego por aquela pessoa. E a gente não consegue nem ver o que aquela pessoa faz de errado. De tão cego que a gente é por aquela pessoa. Isso é uma tática política de você criar nas pessoas esse sentimento, esse vínculo, que elas se tornam seguidores fiéis seus. Então, o que o Getúlio Vargas faz? Ele conquista o povo para dominar, obviamente. Então, ele cria essa ideia de pai, tanto que o apelidinho dele era pai dos pobres, eu já converso sobre isso. E também vai criar o corporativismo. O que é o corporativismo? Então, ele fez leis para os trabalhadores, ele fez o Ministério do Trabalho, e aí ele vai acabar com os sindicatos e proibir as greves. Tá? E aí ele vai estabelecer o corporativismo, que é tipo assim, o governo ser o intermediador das relações do trabalhador com o patrão. Então vamos supor assim, vocês têm o Grêmio na escola. Aí tem um líder lá, tem o presidente do Grêmio. Aí eu vou lá, eu sou diretora da escola, eu vou lá e eu proíbo, né, o presidente do Grêmio, eu tiro o presidente do Grêmio de ser presidente do Grêmio e eu ponho o coordenador de presidente do Grêmio. Porque agora é a escola que vai intermediar os conflitos. Você concorda que o coordenador, como presidente do Grêmio, não vai representar absolutamente nada aos estudantes? Então, quando eu elimino isso, você não podia fazer greve e nem formar sindicato, você ficava meio com as mãos amarradas. Então, assim, ele criou leis,
né? Você pode trabalhar 8 horas por dia. Mas se seu chefe descumprir isso, você não pode nem fazer greve nem formar sindicato. Você tem que ficar esperando o governo resolver seu problema. Por isso que o Getúlio Vargas ganha esse apelido pai dos pobres, mãe dos ricos. Porque ele faz um afago. O pai dos pobres era o nome que ele queria, né? E é o nome que ele, o apelido que ele encantou o Brasil. Que todo mundo adorava o Getúlio Vargas, o povão adorava o Getúlio Vargas e chamava que era o pai dos pobres. Mas aí rolou esse apelidinho, pai dos pobres e mãe dos ricos. Porque ele vai lá, pai dos pobres, ele concede alguns direitos sociais que foram conquistas, porque as pessoas faziam greve, as pessoas brigavam, tinha um movimento sufragista. Não é que ele amava as mulheres, é porque tinha muita mulher enchendo o saco que queria votar. Então, ele vai lá, ele faz as leis para acabar com esses conflitos, para ele conseguir governar, para ele ter apoio das pessoas, e ele dá para essas pessoas essas conquistas como se fosse um presente. Eu tô fazendo isso porque eu quero, porque eu sou legal, porque eu gosto de vocês. E aí as pessoas adoram isso, e aí as pessoas vão se afastar das ideias de esquerda, porque para que eu vou me filiar no Partido Comunista Brasileiro? Para que se o Getúlio Vargas cuida de mim, se o Getúlio Vargas faz lei para mim, se o Getúlio Vargas é o pai dos pobres. Só que, por outro lado, ele vai fiscalizar os trabalhadores, vai impedir a formação de greve, por exemplo. Então, se seu chefe não fazia nada, não cumpria lá, por exemplo, suas férias ou o 13º, você não podia reclamar. Como é que você ia reclamar? Você tinha que esperar o Ministério do Trabalho fazer alguma coisa por você. Então, você percebe que ele dá com uma mão e tira com a outra? Tipo assim, lei trabalhista, mas se não cumpre, você não pode fazer nada. Então, ele, pai dos pobres, porque faz essas leis e fala que foi um presente dele dado, não foi uma conquista. E, por outro lado, mãe dos ricos, porque os empresários não tinham problema nenhum com Getúlio Vargas, porque os trabalhadores eram impedidos por lei de fazer greve e formar sindicato, o que é muito bom para o seu chefe, porque facilita muito a vida dele, ele consegue te explorar muito melhor quando você não pode fazer absolutamente nada a respeito por lei. Espertinho, Varguinhas, né? Muito bem. Ai, gente, perdão. Aquele slide era um lembrete para mim. Perdão. Muito bem, só que São Paulo, lembra que São Paulo foi o estado que mais perdeu, né? Com o golpe de 30, porque eles tinham, né, em termos de oligarquia, né? Em termos de gente com poder, porque eles foram desbancados pelo resto do país. Só que aí esse Partido Paulista aqui em São Paulo vai começar a criar também uma treta, tipo, a gente tá sendo dominado pelo Vargas, o Vargas colocou interventor militar, não deixa a gente se governar, não deixa a gente fazer o que a gente quer, não tem uma constituição, ele faz o que ele quer, ele é um ditador, ele é um ditador, ele é um ditador, e vai rolar uma guerrinha civil aqui no Brasil. Aqui na Pauliceia tem uma rua que chama MMDC, não sei se vocês já viram, não é mínimo máximo divisor comum, eu não sou obrigada a ouvir isso nessa vida nunca mais. Tá? MMDC é o nome desses 4 meninos que você tá vendo, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, foram 4 meninos que participaram de uma passeata, assim, de um protestaço aqui em São Paulo contra o governo Vargas, e eles vão ser assassinados pela polícia. E aí eles vão ser usados de mártir nessa guerra que São Paulo vai declarar contra o governo federal. Então a gente vai ter São Paulo contra o governo federal. E a gente tem um feriado para isso. Isso a gente chama de Revolução Constitucionalista, e a gente chama de revolução porque teve mais apoio popular. E constitucionalista porque o que São Paulo queria? Principalmente, limitar os poderes do Getúlio Vargas, porque ele está governando sozinho, ele faz o que ele quer. Então, hoje, 9 de julho de 1932, a gente comemora, né, a Revolução Constitucionalista. Geralmente, a gente não sente esse feriado porque é em julho e a gente está de férias, mas quando você trabalhar mesmo, você vai... Aqui em São Paulo, é só nosso esse feriado, outros estados não tem. Descansem. E aí, quando você for trampar, você vai sentir um pouco esse feriadinho aí. Muito bem, então a gente teve a formação aqui em São Paulo da Frente Única Paulista, que foram políticos e oligarquias paulistas que se uniram, atiçaram o povo. Tudo bem que Getúlio Vargas estava sendo realmente, né, um ditadorzinho, porque ele estava controlando tudo sozinho, ele governava, não tinha, ninguém mais participava da política, não tinha nem congresso para fazer lei, nada. Mas ele vai inflar as pessoas vão pegar em armas contra o Getúlio Vargas. A gente vai ficar 3 meses brigando São Paulo contra o Exército Federal. Depois de 3 meses a gente perde, né? São Paulo é derrotado pelo governo federal, porém a gente consegue arrancar uma Assembleia Constituinte. Assembleia é uma reunião de pessoas e Constituinte, reunião para fazer como a Constituição. E aí o Vargas vai ficar mais apertadinho, vamos dizer assim, porque ele vai ficar um pouco mais controlado agora que vai ter uma Constituição para controlar ele. Aí eu trouxe uns pôsteres para vocês verem, ó, você tem um dever a cumprir? Consulte a sua consciência, né, uma propaganda paulista. Aí você vê aqui embaixo o MMDC, porque eles sempre usavam a figura desses 4 meninos que foram assassinados pelo governo federal e tal. Aí aqui tem mais, ó,
abaixo a ditadura, aí você vê o Vargas aqui pequenininho, ó, sendo esmagado, e esse cara aqui, ó, vestido de bandeirante, né? Não sei se vocês lembram das aulas, né, de história do ano passado, ou do ano passado. O que é um bandeirante, né? Um bandeirante era um cara que participava de uma bandeira. Uma bandeira era uma expedição particular, na época da colonização do Brasil, antes do Brasil ser independente, de gente, de homens, que entrava na mata para capturar índio para vender como mão de obra escrava. E isso aqui em São Paulo é visto como herói até hoje. Aquele monumento gigantesco que tem lá no Museu do Ipiranga, que tem uns malucos assim empurrando, é uma homenagem aos bandeirantes. Tem um outro aqui em São Paulo, acho que em Santo Amaro, que chama, é uma estátua horrorosa, de um mau gosto horroroso. Aquilo lá, para começar, é feio, não devia estar lá. Acho que é a estátua do Borba Gato. Também é bandeirante, porque aparentemente entrar na mata para caçar índio, para vender como mão de obra escrava, é algo que a gente exalta e mantém na nossa história até hoje. Tá vendo como a gente precisa muito entender nossa história para superar esses problemas? Porque como que a gente idolatra até hoje pessoas que escravizavam índios? Aí tem aqui do outro lado o outro posterzinho, Paulistas Armas, MMDC mais uma vez, aquela figura dos 4 meninos que morreram. Muito bem. Então a gente perde, mas a gente arranca uma Constituição. Que é a Constituição de 1934, é a segunda Constituição da República Brasileira e a terceira Constituição do Brasil, contando com a do Império. Nessa Constituição as coisas dão uma melhoradinha, porque agora o voto é secreto e as mulheres podem votar. Mas analfabetos ainda são excluídos. Então podia votar qualquer pessoa adulta, acima de 18 anos, alfabetizada. Que no Brasil era uma quantidade de pessoas que não chegava a 50% da população. Aí ele vai colocar também na lei, na Constituição, as leis do trabalho, né? 8 horas por dia de jornada, salário mínimo. Ele vai também estabelecer ensino primário obrigatório. Então vai ser a primeira vez na história do Brasil que vai ter escola pública. E você odeia escola, blá, 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 estudar, mas você tem uma possibilidade de aprender as coisas do mundo. Porque se dependesse de dinheiro, quantos de nós teríamos a oportunidade de aprender as coisas, qualquer coisa, de aprender a ler e escrever? E naquela época, só quem tinha dinheiro. Aí o Vargas vem e põe a escola pública, ensino primário, até a 4ª série. Mas a pessoa aprendia a ler, escrever e aprendia a fazer as 4 operações básicas, né? E geralmente, assim, a educação feminina e a educação masculina não era a mesma, né? Mulher tinha aula de bordado, homem não. Os meninos faziam aula de matemática mais avançada que as meninas, porque os meninos vão trabalhar com isso, as meninas não precisam. Então, menina aprendia matemática até um certo ponto, depois ia fazer bordado. E aí, o Vargas vai conseguir também arrancar, lá nos acordos políticos, que ele se eleja indiretamente. Porque lembra que era um governo provisório. Aí vai ter eleição agora. Só que a primeira eleição não é uma eleição popular. É uma eleição que esses caras da Assembleia Constituinte vão votar no próximo presidente. Beleza? Depois a Constituição vai valer. E aí, esses caras votam no Getúlio Vargas. Então, agora ele é presidente por lei. Então, ele não era presidente por lei, ele era governante provisório, agora ele é presidente por lei. Beleza? Tudo isso acontecendo, pra gente começar a encerrar a aula de hoje, vamos falar dos confrontos ideológicos. Não é de hoje que o Brasil é um país polarizado, né, de direita e esquerda. Quem não estuda, não sabe. Então a gente tem aí 2 grupos muito opostos nessa época, que vão ter muitas tretas, que é a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que tem influências socialistas, influências muito claras dos socialistas da União Soviética, do exemplo da União Soviética e da Revolução Russa. E à direita a gente vai ter a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que é uma cópia dos fascistas italianos. Mas eles ficam ofendidos, tá? Quando você fala que eles são cópia. Já converso. Muito bem. Aqui o Carlinhos Prestes, que a gente conversou agora há pouquinho, ele é o líder, né, da Aliança Nacional Libertadora, comunistaço. O que esses caras querem? Formar um governo popular, então um governo onde todas as pessoas possam votar, que os trabalhadores tenham voz, liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa era uma coisa muito, não existia, o Vargas controlava muito, aliás, todo o governo controlou muito liberdade de imprensa até outro dia, e ainda controla leis para os trabalhadores terem regras realmente de trabalho e reforma agrária. A gente sabe que nesse país o maior problema que a gente tem é a concentração de terra. E isso é desde o começo da história do Brasil. Desde que Portugal botou os pés aqui, pouquíssima gente muito rica que veio de lá para cá acumulou muitas terras. E ao longo do tempo isso foi se passando por herança. Então você tem poucas pessoas no Brasil, menos de 1% das pessoas no Brasil controlam quase metade das terras do país. É muita coisa.
E aí você tem uma diferença, uma desigualdade social horrorosa. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, até hoje. Então o que esses caras queriam? Redistribuir as terras. Olha que absurdo! Como assim você vai redistribuir as terras que eu herdei do meu tataravô na época da escravidão? Que absurdo. Bom, muito bem. A ANL incomodou tanto Vargas que o Vargas colocou a ANL na ilegalidade. Então, a Aliança Nacional Libertadora ficou proibida por lei em 1935 porque incomodava demais. Já voltamos a falar deles. E do outro lado, eu não coloquei foto, porque fascista não merece foto. A gente tem a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que eles se chamam de integralistas, cujo líder era um cara chamado Plínio Salgado, que era um escritor, famosinho até, e eles queriam tudo que os fascistas queriam, sabe? Eles, gente, isso aqui é década de 30, tá rolando lá o Mussolini e o Hitler lá na Europa, também tem o Salazar, né, o Franco em Portugal e Espanha, e esses caras meio que copiam esse modelo, mas eles copiam mesmo, só que eles ficam bravos que você fala que copia, tá? Porque eles falam que é um movimento original, que eles inventaram super brasileiro para salvar o Brasil, para variar, né? Porque o Brasil tá aí, faz 500 anos para ser salvo, ninguém salva esse país. Então, e o que eles queriam? Um governo com um líder autoritário, militarizado, e esse líder fizesse o que fizesse para perseguir os inimigos do Brasil, porque o Brasil é acima de tudo. O lema deles era Deus, Pátria e Família, que também hoje é o lema do movimento neonazista brasileiro. Deus, Pátria e Família. O Deus deles, a família deles, formando a pátria que eles querem. Mas eles eram tão fascistas, tão cópia dos fascistas italianos. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Já viu isso em algum lugar? Ai, eu queria tanto estar na sala de aula. Por favor, gente, vai lá. Assiste o vídeo de nazifascismo, qualquer vídeo que você quiser. Por favor, olhe as imagens, olhe as fotos. Até a cor do uniforme era igualzinho. Era a cor verde, igualzinho o uniforme dos fascistas italianos. Igualzinho. Aí aqui, ó, do lado, tinha uma bolinha com esse símbolo, que é o Anauê, que é o símbolo deles. Igualzinho o uniforme dos nazistas, que tinha aqui assim a suástica. Só que aqui tem o Anauê, que é esse símbolo aí. É um símbolo da matemática, é um símbolo grego que significa soma. É só isso que eu sei, tá? Agora, o que ele faz na matemática, você não me pergunta, que não é a minha hora. Então, eles faziam esse gesto assim, ó. Tipo que os fascistas faziam, né? Tanto pro Mussolini quanto pro Hitler, né? E aí eles gritavam, Anauê, Anauê. E aí eles queriam salvar o Brasil. Salvar o Brasil do quê? Do comunismo. Olha aqui a fotinho. Gente, o Brasil tá pra ser salvo do comunismo desde a época da Revolução Russa. Coincidência, né? Ai, que perigo. Então você tá vendo aí a mãozinha decrépita, né? Do comunismo tomando o Brasil. E aí a mãozinha da ação integralista cortando o comunismo pra salvar o Brasil. Das duas, uma. Ou essa gente é extremamente incompetente, que estão há quase 100 anos tentando salvar o Brasil do comunismo e não conseguem. Ou então eles usam isso como uma desculpa para fazer o que quiser, né? Com o poder e o privilégio que eles têm. Das duas, uma. Eles vão ter que escolher. Bom, então tá aqui a imagem. Aí eu quero recomendar para você um documentário muito educativo. Assista. Assista com a sua família, com seu tio bolsominion. Por quê? Hoje eu tô muito brava, porque hoje é o dia da petista fedida, gente. Então eu tô soltando o verbo, já que eu sou petista fedida. Chama Menino 23. Por que esse documentário é maravilhoso? Primeiro, porque mostra o trabalho do historiador. O trabalho do historiador não é mandar mensagenzinha de merda no WhatsApp. O trabalho do historiador é você procurar evidências e, como um detetive, conectar essas evidências para tentar contar uma história. Não é escrever qualquer jossa no WhatsApp, que eu acho que eu quero que seja verdade, postar no WhatsApp e aí vira verdade, porque todo mundo acredita que aquilo vira verdade. Isso não é trabalho de historiador, tá? Vou pôr o link, porque tem o documentário inteiro no YouTube, vou pôr o link pra vocês. Duas coisas que esse documentário remonta. É assim, um professor tá dando aula um dia, professor de história, e aí ele vai lá e desenha uma suástica na lousa, né, pra explicar nazismo. Aí uma aluna levanta a mão assim e fala, nossa, professor, que curioso. Minha família comprou umas terras no interior e tem um tijolo lá com esse símbolo. Aí o professor fala, o quê? Como assim? Símbolo nazista no interior de São Paulo. E aí ele vai pesquisar. E aí ele descobre que os donos daquelas terras no passado eram tipo coronéis daquela cidade, né? Oligarcas, fazendeiros. E eles adotavam crianças negras. E essas crianças negras trabalhavam de graça para eles nas fazendas. Isso chama trabalho escravo, né?
Então, na década de 30, tinha trabalho escravo no Brasil. Sim. E outra coisa que mostra é um áudio. Tem uma parte, gente, que dá um negócio que mostra um áudio. Sabe aquela Assembleia Constituinte para fazer a Constituição de 34? Tem um áudio de um deputado discutindo colocar na Constituição do Brasil um projeto eugenista. Você assistiu lá o vídeo de nazifascismo? O que é eugenia? É você purificar a raça. Tinha gente que discutia isso no Brasil. Até hoje o Brasil é um país de maioria negra. E os caras estavam discutindo um projeto de limpar a população na Constituição de 34. Então assista, é muito educativo. Quem não aprende com a própria história é condenado a cometer os mesmos erros. Eu sei que é muito chato ficar me ouvindo falar, mas é melhor que ser burro. Tô brava, velho. Muito bem, e para terminar a aula de hoje, vamos falar do Levante Comunista de 1935, que praticamente é a única ameaça comunista que o nosso país teve, tá? E eu não tô te falando isso para passar pano, pelo contrário, se nós tivéssemos tido várias ameaças comunistas no Brasil, eu teria orgulho em te contar, tá? Tô te contando isso com dor no coração. Em 1935, o Prestes e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, tentou, né, um movimento revolucionário e tentou tomar algumas regiões do Brasil. Até chegou a tomar a cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Só que era um movimento que não tinha consistência, não tinha tanta adesão, e eles acabaram sendo presos pelo Getúlio Vargas. Eles acabam sendo derrotados pelo governo federal. E aí essas pessoas, e aí o Vargas vai usar isso para começar a perseguir cada vez mais qualquer inimigo dele. Inclusive os caras da AIB. Porque os caras da AIB... Ai, já volto. Os caras que são integralistas, né, o Plínio Salgado e tal, eles também tentam dar um golpezinho no governo, e aí eles têm que fugir depois do Brasil, porque o Vargas, ele vai começar a perseguir todo mundo que vai contra os planos dele. Ele fez muito, sabe, a ocasião faz o santo? Foi meio a cara do Vargas. Então o Vargas vai perseguir todo mundo, mas especialmente grupos de esquerda. Por que os grupos de esquerda são especialmente perseguidos? Porque eles questionam o poder e o privilégio, né? Então assim, eu sou de esquerda, eu quero o quê? Eu quero que gente que tenha terra improdutiva no Brasil perca essas terras, que as pessoas que estão na rua tenham casa e comida, lugar para elas morar e lugar para elas plantar. Então eu tô tirando, a minha ideia tira da pessoa que tem poder e privilégio o poder e privilégio que ela tem. Então é óbvio que as pessoas que têm poder vão tentar calar pessoas que pensam como eu, de qualquer maneira, porque elas vão perder alguma coisa. Agora, eu entendo essas pessoas que têm poder e privilégio, elas não querem perder. Agora, o que eu não entendo é quem não tem poder e privilégio e defende essa gente. Esse é o Graciliano Ramos, que é um exemplo de pessoa que foi perseguida pelo Vargas. Eu não sei se você já trabalhou isso nas aulas da Sandra. Graciliano Ramos foi um grande escritor brasileiro, ele escreveu Vidas Secas, que é aquele livro que fala da miséria do sertão. E aí depois que ele foi preso na época do Getúlio Vargas, porque ele era ligado à ANL, Graciliano Ramos Comuna, vai doutrinar vocês. E aí ele escreveu Memórias do Cárcere, depois que ele saiu da cadeia, né, da experiência que ele teve na prisão. E para terminar, falar da Olguinha, Olga Benário. Olga Benário era mulher do Prestes, só que ela era alemã. Então quando Vargas prende o Prestes, prende a Olga. Só que isso aqui é 1935, 36, 35. Quem está no poder na Alemanha é o Hitler. A Olga, além de comuna, é judia. O Vargas deporta a Olga Benário, para a Alemanha nazista. E ela vai acabar morrendo num campo de concentração nas mãos dos nazistas. Ó, Vargas, gente boníssima. E aí tá aí a fotinho da Olga Benário e tá aí, ó, um jornal para fora do Brasil. O presidente da República assinou o decreto expulsando a mulher de Prestes, porque ele era alemã, só que ele mandou uma mulher judia para a Alemanha nazista. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Não! Spoiler! Aí a aula que vem a gente vai contar como o Vargas é tão insano que ele vai dar um golpe nele, um golpe nele mesmo. É o Inception do golpe. Gente, a história do Brasil, você espremer, escorre golpe. Mas por hoje é só. Faz aí seu formuláriozinho com amor. Me pergunta qualquer coisa. A gente se encontra sexta-feira, às 14 horas. Pra quem quiser conversar, tirar dúvida ou só simplesmente desabafar. E é isso, gente bonita. Por favor, apareçam pra gente ter um pouco de vida normal. E o que eu ia falar? Semana que vem tem provão. Tem 4 questões de história. Depois eu converso com vocês sobre isso. E provão, então não vai ter aula nova semana que vem, uma semana aí pra vocês ajeitarem tudo. Falou, galera?